Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, amado. Bom dia, amada. Graças a Deus, bendito seja Deus por mais um dia de vida, por mais um sábado, hoje 3 de fevereiro de 2024. Que bênção! O Senhor está nos permitindo mais um dia para que nós possamos se achegar mais a Ele, se encorajar diante das circunstâncias da vida, dos desafios da vida, porque só Deus, nos dá coragem e força para suportar a circunstância que vem ao nosso encontro. Amém? A palavra hoje está em Marcos capítulo 6, versículo 30. Diz assim o texto: Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que havia feito e ensinado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que estou ensinando aos outros? É uma pergunta particular, primeiramente para mim, para você que me acompanha agora pelo celular, pela caixa de som, pela TV, pelo computador. Repito, o que você tem ensinado aos outros? É algo que deve ser preocupante, meu irmão. Não para você ficar sofrendo com isso. Pelo contrário, para que você evite, problema para você mesmo e para os outros. Amém? Os apóstolos retornaram, diz o texto, a Jesus para falar para o Senhor o que eles tinham feito e o que eles têm ensinado. Mas curioso é por que será que os apóstolos voltaram a Jesus? Porque, meu irmão, os apóstolos aprenderam que tudo que eles ensinavam ou que eles ensinou, as pessoas iriam por aquela direção. E os apóstolos tiveram essa preocupação de voltar e perguntar ao Mestre Jesus se o que eles têm ensinado ou feito era correto. Assim deve ser você que me ouve. Nós temos que ter essa consciência de que tudo que a gente fala ou informamos, melhor falando assim, para o outro vai, por aquela orientação que nós demos. Agora o problema não é a orientação que nós demos, é a orientação que nós demos foi certa? Será que a palavra que nós ensinamos ao outro vai ajudar o outro ou vai piorar a situação do outro? É algo que nós temos que se conscientizar do que estamos ensinando para as pessoas. E aí, nós vamos observando ao nosso derredor pessoas que vai intimidando o outro ou a outra, com seus belos discursos, com seus conselhos, sabe lá como. E aí, o que ajudou o outro? Eu me lembro que alguns meses atrás, não foi uma pessoa só, muita gente ligam para mim, me pedindo orientação espiritual, orientação sobre família, sobre casamento, sobre amizade. E aí eu me coloco na posição de prudência, porque talvez aquilo que aparentemente o que eu vou repassar, para mim, na minha concepção, pode ser algo normal, pode ser algo bom, que vai ajudar o outro, mas o problema é, e o outro? Vai interpretar como aquilo que eu passei? É por isso, meu irmão, minha irmã, nós temos que estar sempre, como os apóstolos estavam aqui, aos pés de Jesus, voltando para o Senhor, pedindo sabedoria, ao Espírito Santo, como aconselhar as pessoas, como orientá-la, porque nem tudo, meu irmão, minha irmã, que nós temos vontade de falar para o outro, nós não podemos falar. Porque veja como é interessante, tem pessoas que distorcem, aquilo que você fala, aquilo que você ensina. E aí está o perigo de você muitas vezes ser culpado
por uma decisão que o outro vai tomar. É por isso que devemos ter muita cautela, em outras palavras, cuidado, quando alguém vem até nós com certas perguntas e como deve ser a nossa orientação em relação àquela cidadã ou aquele cidadão que nos vem, muitas vezes, nos pedir uma orientação. Então, quando nos se orienta alguém, ou quando eu tenho dúvida em relação a uma pergunta que alguém me faz, qual deve ser a minha postura como cristão, como cristã, ou melhor, como filho ou filha de Deus? Quando eu não sei de algo, eu devo fazer o quê? Recorrer ao próprio Jesus. E não ir humanamente falando para o outro o que o outro deve fazer automaticamente. E se aquilo que eu falei para o outro foi algo errado? E se aquilo que eu orientei o outro foi algo que foi contraditório o que nos diz as Sagradas Escrituras? E o pior é que as pessoas, meu irmão, quando nos pedem orientação, automaticamente elas já tomam posse porque acreditam fielmente naquilo que nós falamos. O pior não é acreditar naquilo que nós falamos, é o que foi que eu aconselhei àquela pessoa. Qual foi o tipo de direção que eu dei àquele homem, àquela mulher? Você sabe, amado e amada irmã, que toda ação tem uma reação, não é verdade? E muitas pessoas vai por aquilo que você ensinou, vai por aquilo que eu ensinei, mas o problema aqui é, o que eu ensinei ao outro foi algo certo? Aquele conselho que eu dei vai contribuir para o bem dele? É algo preocupante. Por isso que os apóstolos, eles não faziam nada por ele mesmo. Eles faziam e ao mesmo tempo, diz o texto, voltava até Jesus para falar o que tinha ensinado e o que tinha feito. Assim deve ser eu, assim deve ser você. Não faça nada, meu irmão, porque deu vontade de fazer. Não faça nada porque acha, né? Acha, falei aqui nesse programa, vou repetir. Não é resposta, acha é dúvida. Então, quando eu estou na dúvida, tenho que ir para os pés do Senhor e perguntar a Jesus, aquilo que eu vou falar para o irmão, para a irmã, aquele conselho que eu vou dar é certo ou errado? Porque aquilo que a gente fala para o outro, ele vai acatar. E aquele que ele acata, vai depender se vai ser bom ou ruim, dependendo como foi a forma que eu repassei aquela orientação. Você sabe, meu irmão, minha irmã, que nem todo mundo, infelizmente, está preparado para orientar alguém, para aconselhar alguém, para formar alguém. Por isso que a nossa Igreja Católica tem esse título em alguns irmãos e irmãs que chamamos de diretor espiritual, né? São aquelas pessoas preparadas para orientar a família, orientar pessoas a tomar decisões certas sem ter alguma consequência triste. Porque quando a gente não tem uma direção espiritual, a gente se machucamos e machucamos as pessoas. Amém? Então vamos hoje, meu irmão, minha irmã, dar uma pausa em nós mesmos, conversar por mim e se interrogar. O que é que eu estou ensinando ao outro? Qual o tipo de conselho que eu estou dando às pessoas? Será que não está faltando a gente ouvir mais o outro? Né? Por que eu falo isso? Porque no decorrer do nosso dia nós vamos percebendo, eu particularmente percebo, não sei você, mas eu particularmente percebo que tem pessoas que nem deixou de terminar o assunto, já diz logo, já tem a solução para o seu problema. Não é por aí, meu irmão. O importante é ouvir primeiro aquela pessoa, né? Tentar extrair o que ele quer passar para você. E aí você vai refletir com cautela e na oração, eu penso assim, e na oração, depois você vai dar uma resposta àquela pessoa. Mas nunca dê, meu irmão, minha irmã, uma resposta na hora. Como diz o outro, né? Papufo. Cuidado. Cuidado pelo calor da emoção. Você pode dar uma orientação pelo seu humano e aquela pessoa, pensando que foi um bom conselho, pode, em vez de melhorar a situação dele, e piorar.
Eu particularmente, aprendi a fazer tudo com cautela e nunca dar uma resposta automaticamente, sem antes conversar com Jesus. Se antes ir aos pés de Deus, porque quando nós vamos aos pés de Jesus, Ele com certeza nos acalma e nos dá uma orientação antes de tomar alguma decisão, antes de querer fazer algo. Nunca esqueça, meu irmão, minha irmã, antes de você tomar alguma decisão na sua vida, vá aos pés de Jesus. Porque quando nós vamos aos pés de Jesus, nós evitamos problemas, repito, para nós e para os outros. Essa coisa de fazer as coisas, pelo impulso dá BO, dá problema. E problemas grandes, não é pequeno. Amém? Nunca esqueça. O que você está ensinando ou o que você está fazendo, dê uma pausa e volte para Jesus. E pergunte: Senhor, o que eu estou ensinando é certo? E o que eu estou falando para os outros é certo, Senhor? Me dá-me, Jesus, uma direção. Se for possível, até me poupa, Porque o meu pensar não é pensar de Deus, o meu agir não é agir de Deus. Quem disse isso foi o próprio profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8. Está escrito: os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem a maneira de nós agir não é a maneira de Deus agir. Por isso, que antes de fazer algo, ou de aconselhar alguém a fazer algo, primeiro pergunte a Jesus. E pode ter certeza, Ele nos responde, Ele nos confirma se o que estamos fazendo, se o que estamos falando é certo ou é errado. Porque não tem coisa melhor do que você e eu fazer as coisas consciente e com o coração tranquilo, do que fazer com as coisas nas dúvidas, porque na dúvida pode gerar problema. Amém? Deixe embaixo seu comentário, compartilhe para seus contatos este programa. Se você ainda não é inscrito, então não me baixe a inscrever-se. Você clica aí para todos receber as notificações desse programa que creio que está sendo edificante, Ficamos por aqui, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tchau, amado. Tchau, amada. E o que Ele me diz, vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa